Aviso. Nesse vídeo eu tentei o máximo possível explicar, dizer e corretamente falar os nomes corretos das coisas. Com isso, pode haver de ter erros em certos nomes, conceitos, efeitos e explicações. Por isso, eu espero que entenda e aceite os meus erros. E se não aceitar, vai tomar no cu que eu não sou a porra de um professor de biologia, caralho! Olá, seja muito bem-vindo ao seu corpo. Este é o corpo em que suas células trabalham incontavelmente para seu bem-estar e vigor. Mas, o que será que acontece se você não cuida bem do seu corpo? Você verá e descobrirá aqui, nesse vídeo. Onde iremos contar a história do anime da Turma da Noite, desse universo bonitinho e cuticute de Hataraku Saibo, o anime conhecido como Hataraku Saibo Black, ou melhor, Hataraku Saibo Código Preto. Um dia novo começa, tem estresse e pressa, e ainda tenho mais trabalho pra fazer. Nessa história, somos apresentados à célula vermelha AA2153, que está começando seu primeiro dia de trabalho. Célula vermelha. Essas são as células vermelhas, células que são responsáveis por transportar oxigênio no corpo pelos vasos sanguíneos e para seus pulmões. Resumindo, elas são delivery e FedEx de comida. E merda, eu sou uma célula vermelha, que droga, eu queria ser uma célula branca! Mas voltando, somos apresentados à célula vermelha AA2153, que está começando seu primeiro dia de trabalho, e já começando rápido com um vídeo aula prática sobre como começar a trabalhar. E aprendendo sobre os valores, respeitos, seguranças e importâncias sobre o ambiente de trabalho, como sempre cumprimentar seus colegas de trabalho, se apresentar para eles, dizer seu nome e nunca parar de trabalhar, para que assim tudo fique bem eficiente para o seu ambiente de trabalho. E assim, com essa videoaula, nossa célula vermelha junto com seu amigo já começa o seu treinamento de campo. É isso aí! Ou melhor, trabalho escravo. Peraí, o quê? Fala aí, seu bando de peteiro de HIV. Bora trabalhar. Ah, olá. Oi, meu colega veterano. Eu sou a célula AA21. Liga, escuta aqui. Seu trabalho é básico. É trabalhar, trabalhar e trabalhar. Alguma pergunta? Ok, certo. E depois disso? Trabalhar de novo. E depois? Trabalhar mais ainda. E depois? Trabalhar até cansar e cair. E depois? E depois? Vai trabalhar com o resto vermelho de sangue! E assim começa a vida cotidiana trabalhosa e escrava de nossa célula vermelha, com ele conhecendo e aprendendo várias coisas, como as plaquetas. Plaquetas, responsáveis por reparar os vasos sanguíneos danificados, vulgo trabalho infantil que não é contra a lei. Yeah! Olá! Muito prazer. Eu sou a célula AA. Cala a boca e tira essa sua bunda da frente, que eu quero pastar! Sim, senhora. Indo para seu primeiro lugar novo, o estômago, para entregar oxigênio. Caramba, mas que sendo elogiado pelo chefe da célula gástrica. Puta que pariu, mas por que demorou tanto, seu merdinha? Olá. Oi, mil perdões. Desculpa pela demora. Eu sou a célula A. Ninguém liga. Caguei pro seu nome. Vai trabalhar. E você? Ô, seu nojento. Cadê meu oxigênio, seu filho da... Porra, cara, só apanho nessa desgraça. Só apanho. E ganho pouco ainda. Mas, mesmo com essas adversidades, nossa célula vermelha não está sozinha e consegue se reerguer graças à ajuda do seu veterano, que ele acabou de conhecer. E ao receber essa ajuda, a célula vermelha não consegue entender por que há pouca mão de obra para ajudar. E a célula veterana, ao ouvir isso, explica que é por causa do estresse. Com o fator do estresse, o fluxo sanguíneo é menor nas extremidades, que priorizam os sinais vitais. E diz que anos atrás o corpo era completamente diferente. Mas deixando isso pra lá, temos que voltar a trabalhar. A célula vermelha fica impressionada com a célula veterana pelo fato de como ela consegue sorrir mesmo nessa situação. E a célula veterana, ao ouvir isso, diz que é simples. Basta apenas suprimir suas emoções. Você quer descansar? Você quer se divertir? Saiba que esperar por isso é o que te deixará angustiado. Então, suprima seus sentimentos, suas emoções
e só assim você conseguirá sorrir enfim. Ok, isso foi bizarro. Mas mesmo assim, voltando ao trabalho, nossa célula vermelha começa a aprender mais sobre o corpo e vê que os vasos sanguíneos estão salientes devido aos caras do LDL. LDL, responsáveis por transportar o colesterol pelo sangue por conta de sua função. A LDL facilita o acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos, levando à formação de placas. Resumindo, é como se eles fossem lixeiros fazendo greve. E assim, ao ver isso, entendemos que, se isso continuar acontecendo a entupir os vasos sanguíneos, irá acabar causando um bloqueio na passagem nos vasos sanguíneos, e sendo isso causado por conta da oxidação do corpo e também pelo estresse. E agora, com essa resistência estando baixa, pode possivelmente surgir mais germes sobre esse corpo, e assim, nos fazendo perguntar se esse corpo irá mesmo ficar bem. Mas, mesmo assim, não precisamos nos preocupar, só precisamos suprimir nossas emoções e entregar oxigênio sem parar. Tudo pelo bem do corpo. Então, de volta ao trabalho! Nossa célula vermelha tenta dar uma pausa de 1 segundo. E volta ao trabalho de novo. De volta ao trabalho, nossas 2 células vermelhas decidem passar pelo sistema digestivo e pela aorta descendente, para que assim consigam chegar... Mas o que está acontecendo? Monóxido de carbono. Os glóbulos vermelhos são cheios de hemoglobina, e a hemoglobina tem afinidade de ligação com o monóxido de carbono. Com isso, as células vermelhas possuem hemoglobina, que é a proteína que dá pigmento vermelho e cor ao sangue. E ao se ligar ao oxigênio, fazem assim com que os glóbulos vermelhos transportem oxigênio pelo corpo. Mas o que tudo isso tem a ver com o monóxido de carbono e com o que está vendo aqui? De alguma forma, esse corpo está sofrendo possivelmente um vazamento lento de monóxido de carbono, que geralmente é causado pela queimada de pouco oxigênio e em altas temperaturas, como por exemplo um motor de carro em uma garagem fechada, fazendo com que assim o gás entre no corpo e faça com que os glóbulos vermelhos se liguem ao monóxido de carbono e não consigam entregar oxigênio. E assim, fazendo com que o corpo fique sem oxigênio. Resumindo, gás tóxico está sufocando e transformando e afetando todas as células vermelhas em zumbis, agressivos que não seguem e entregam oxigênio, e com isso fazendo com que apareçam bactérias. Bactérias? Ah, bactéria! Ah! Uma célula branca. Célula branca. Célula branca é uma célula que tem a função de eliminar substâncias estranhas, como bactérias e vírus que evadem o corpo. Resumindo, linha de defesa vulgo os tiras, vulgo os polícias, vulgo eu não sei mais nenhuma gíria para homem com cacetete. Ele gosta. De volta à história, somos apresentados à célula branca, que demorou para chegar por causa da proliferação de germes em toda a parte do corpo. Nossas células vermelhas, ao verem isso, se sentem agradecidas e voltam ao trabalho. Ou melhor, a célula veterana decide voltar ao trabalho e continuar. Só que a nossa célula vermelha, ao ver tudo isso, não quer continuar. Porque, caramba, olha como tá a situação. Você acha mesmo que vai dar para passar por tudo isso, caramba? A nossa célula vermelha não quer mais fazer isso. E diz que não aguenta mais esse trabalho. E que não há nada que possa ser feito nessa situação. Mas nossa célula veterana dá um discurso de que as células vermelhas são importantes, de que são células que se dedicam e fornecem oxigênio todos os dias, e que mesmo que façam o mesmo trajeto por 1, 2, 200, não, 300 mil vezes, isso é importante. Elas são importantes para o corpo, para o nosso corpo. E mesmo que para nossa célula vermelha seja só uma ordem, seja só um trabalho, mesmo que não haja mais nada que possa ser feito ou que possam fazer nessa situação, ainda assim devemos continuar entregando oxigênio, mesmo sem parar, até cansar. Até cansar. Então, ao falar todas essas palavras, ele pega o oxigênio, fala para nossa célula ir para a rota que ainda é segura e se sacrifica para que possa priorizar as células cerebrais. E ao fazer isso, disse as últimas palavras: novato, cuide do resto e se torne um bom glóbulo vermelho. Peraí, o quê? Como assim? Como assim cuida do resto? A bola tá contigo. Adeus!
Globo vermelho, não! Globo vermelho, não! Não! Não, não. Por quê? Por quê? Ai, já esperei. Nossa célula vermelha sai de lá e agradece a célula branca por ser salvo e se pergunta se vale mesmo a pena arriscar nossas vidas por esse trabalho. E nossa célula branca, ao ouvir isso, dá uma resposta de que talvez estejamos trabalhando para descobrir isso, para descobrir justamente isso. Com isso, a célula branca decide ir até os pulmões, descobrir o que está causando a eclosão de monóxido de carbono. A célula vermelha, ao ouvir isso, vai junto. Pulmões. Pulmões são os órgãos que absorvem oxigênio do ar para o corpo e geralmente expelem dióxido de carbono emitido pelos glóbulos vermelhos para o ar. Ao chegarem aos pulmões, descobrem o que causou isso tudo. E o que causou isso foi o fumo de cigarro, que esse corpo não fumava após 10 anos. Cigarro. Cigarro, ou também conhecido como vape de antigamente, é algo que transporta uma toxina chamada nicotina, que dá um efeito de prazer temporário e viciante, fazendo assim com que os pulmões, receptores do cérebro e nervos sejam danificados. É justo quando o corpo estava começando a ficar limpo por parar de fumar, isso aconteceu, fazendo com que o corpo sofresse essa tragédia tóxica. Mas, mesmo sabendo disso, mesmo nossa célula vermelha e branca sabendo disso, sabendo desse perigo sobre o corpo, o trabalho continua e não para. Não para. Então, crianças, parem de fumar cigarro e fumem maconha ou cigarro de palha. Eu tô brincando, é sério, não fumem. Mais um dia começa com a nossa célula vermelha exausta por ter mais trabalho a fazer. E já começa bem, quase sendo morto por um macrófago. Macrófago é como se fosse um glóbulo branco pegando e matando substâncias estranhas, como bactérias, e determina só pelas informações de respostas imunológicas. Sendo quase queimado por uma célula mucosa que tá pegando fogo, bicho. E que está se queimando porque a boca pegou uma afta. Só que logo depois a afta se rompeu, trazendo germes. Só que logo depois aconteceu um gargarejo, ele quase se afoga. Mas é salvo pela célula branca de novo. De qualquer forma, esse foi o dia de trabalho da nossa célula vermelha. Mas não se preocupem, nossa célula não está sozinha nessa vida. Tem seus colegas para nos ferrar junto e seus novos veteranos para ajudar. E não só com isso, como também temos a solução para seus problemas. E a solução dos seus problemas é resolvida com álcool. Peraí, o quê? Álcool. Álcool, ao entrar no corpo, ele alivia a tensão, melhorando temporariamente a circulação e induzindo secreções de dopamina e serotonina. E o corpo, ao receber isso, absorve mais gordura, deixando o sangue viscoso e distribuindo álcool pelo corpo todo. Resumindo, todas as células vermelhas estão ficando no porre, caralho. Mas, mesmo nossa célula vermelha ficando no porre e se deprimindo dessa vida, isso não é necessário e nem precisa ficar assim, meus amigos. Não se preocupem que temos a solução para esse problema. Só basta ir para o lugar mais relaxante de todo o corpo e 5 estrelas chamado fígado, que é um órgão com várias funções: realizar a síntese de secreção e desintoxicação de substâncias. Mas, tirando os detalhes específicos e chatos, resumindo, aqui é o paraíso para descanso para as células vermelhas cansadas e desesperadas, onde você irá achar boas casas para esquecer o trabalho e se divertir. E se você acha pouco isso, temos lindas células que irão te ajudar a tirar essa tensão do dia a dia, chamadas hepatocitos, que irão te servir nessa linda noite e te desintoxicar e aliviar o estresse do trabalho, com uma boa e deliciosa bebida de ADH, que irá quebrar o álcool em suas células e fazer elas começarem a ser fumaça. Peraí, o quê? Quando as células que pegaram o álcool recebem essa enzima de ADH, é metabolizado o álcool e faz acontecer o acetaldeído, que é uma toxina que elimina o álcool completamente, mas que faz expelir essa toxicidade. Mas não se preocupem, que isso logo é consertado quando elas recebem uma enzima de ALDH, que desintoxica as células e converte o acetaldeído em ácido acetético, que logo depois se converte em água e dióxido de carbono,
e logo depois sendo expelido do corpo. E resumindo tudo isso que eu falei, eles ficam bêbados e mal, mas depois voltam ao normal e ficam sóbrios e desintoxicados. É isso. De volta à história, mesmo nossa célula vermelha descansando, ela no fundo se sente frustrada, porque ela acha que não deveria estar aqui. Não deveria estar brincando, não deveria estar tentando esquecer, tentando apagar esse sofrimento ao qual sente, esse sofrimento de fazer as mesmas coisas, de trabalhar e trabalhar sem parar, de saber que pode ser facilmente substituído, de que 1 ou 2 gotas de sangue derramadas não farão diferença. Ah, para com isso, vem beber. Mas que drogas, sua vagabunda! Você não entende! Não entende, não faz ideia de como é o meu sofrimento, de como é o sofrimento de todos. Você tem um lugar seguro, tem uma escadazinha boa, mas enquanto nós somos os fudidos se matando em trabalhar. A velha célula para a nossa célula vermelha novata e diz que já chega, enquanto nossa hepacito sorri e fala que vai pegar mais uma bebida. Para após, vemos a velha célula chamar nossa célula para um canto enquanto mostra para nossa célula que ela não está sofrendo sozinho nisso. E que até mesmo as células que estão em locais seguros também estão sofrendo e lutando. Insuficiência hepática. Com o consumo excessivo de álcool pode deixar o fígado gorduroso, devido ao acetaldeído que inibe a quebra das gorduras. Sem contar que a falta de moderação acaba destruindo as células do fígado e desencadeiam a cirrose hepática. Nossa célula, ao ver isso, vê que até mesmo as células seguras também estão sofrendo e desabafa tudo o que tem para a célula velha. Fala que está triste porque ele fugiu, porque ele não fez seu trabalho, a simples tarefa de entregar oxigênio. E por causa disso, seu veterano se foi. E ao ouvir isso, nossa célula velha diz que isso é normal, e que é normal se sentir assim. E que mesmo trabalhando sem parar, e também se matando de trabalhar, é assim que você se desenvolve completamente. É assim que você vai conseguir se desenvolver perante essas adversidades desse mundo. E que o futuro deste mundo depende dessa geração mais nova, e que ele conta com nossa célula vermelha para esse futuro bom. E ao ver isso, nossa célula entende e pede perdão por ter sido babaca com a hepatócito. E nossa célula hepatócito não fica braba e entende o sofrimento de nossa célula vermelha. E nossa célula vermelha agradece por isso. E já vai indo embora. E até chama a célula velha para ir acompanhar. E olha, ele tá dormindo, hein? Caraca, o velho bebeu aquelas, hein? Mas que velho pegador, hein? Velho? 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 Não, velho do ponteiro, não! Por quê? Por quê? Não. Ele era tão velho. Tinha tanto episódio para ser desenvolvido. Não. Já superei. E assim, acontece algo que é natural. Algo que para nós seres humanos também acontece. A morte. Mas que logo vira vida. De uma forma igual, mas um pouquinho diferente. Com essa morte, essa célula se torna nutriente para o corpo. E assim como o corpo humano, que morre se torna nutriente para as plantas. E esse é o ciclo da vida. Mas, de qualquer forma, a vida que segue! Glóbulo branco! O que você está fazendo aqui? Espera, tá acontecendo uma cirrose aqui, né? Então, meio que faz sentido você estar aqui. De volta, continuando, podemos ter perdido amigos, mas a vida continua, o trabalho continua, e não podemos parar de seguir em frente perante essas adversidades. Ressaca, quando ficam vestígios de acetaldeído no corpo, suas toxinas provocam
Dor de cabeça e náusea. Dor de cabeça e náusea. Mesmo assim, isso para nossa célula e para mim não é justificativa para parar. Então, de volta ao trabalho. Nossa célula vermelha volta ao trabalho e tem em mente se tornar uma célula completamente desenvolvida e conhecer todos os lugares desse corpo. Ah, qual é? Tentativa de cura. Por mais que pareça estranho, muitas pessoas acham que o melhor jeito de curar uma ressaca é bebendo mais ainda. Mesmo isso, tecnicamente, não sendo comprovado por ninguém. E com isso, crianças, aprendemos que se bebemos demais, nosso fígado ficará fudido e gorduroso. Então, crianças, não bebam muito. Bebam muito mais ainda. E tome corante sempre ao meio-dia. Atenção, atenção, esse corpo vai ficar de pau duro, irá ficar excitado. Isso não é um treinamento, Todas as células dirijam-se ao local específico determinado. Ah, mas que lindo dia. Um belo dia para ficar de barraca armada. Quer dizer, senhoras e senhores, tirem as crianças da sala, que iremos falar de atos libidinosos. Eu tô brincando, a gente não vai falar disso. Relaxa aí, eu não tô a fim de ter esse vídeo bloqueado. Que bom, muito obrigado. Que bom ouvir isso, não, que bom. Mas iremos falar de como ficar ereto. O quê? Sério? Assim tá. Ereção. Durante o momento de excitação sexual dentro do pênis, ele começa a se encher de sangue durante a excitação, fazendo assim nosso jubileu ou jaiminho levantar. Dito isso, o que eu estou tentando dizer é que agora as células vermelhas estão tentando fazer o Juninho ficar de pé para atos reprodutivos. Mas está tendo um problema, já que as células não estão conseguindo empurrar e passar pelas paredes da cavernosa do pau. E caralho, eu nunca pensei que eu iria falar isso algum dia. Mas voltando, as células vermelhas se preparam para fazer o ato libidinoso de descascar a banana. E até nossa célula vermelha se sente honrada por fazer esse nobre ato de crescer um anão. Mas, mesmo falando muito, nosso glóbulo é menosprezado pelas células veteranas, que dizem que ele é muito novo para isso. Mas mesmo assim, nossa célula branca chega e diz que isso não importa. Não importa se a célula é inexperiente, o que importa é como é realizada a tarefa que lhe foi dada. E carambolas, meu Deus, mas que célula branca sabe, hein? Mano, ela ganhou o meu respeito. O meu grande respeito. Após acontecer alguns infortúnios, a célula vermelha agradece a célula branca e fala que está indo para os testículos. E que engraçado, a célula branca e suas amigas também estão indo para os testículos. Nossa, mas que coincidência, que não foi causada pelo roteiro, né? Ao chegarem aos testículos, o lugar onde a vida é produzida e formada, nossa célula e eu e você somos apresentados às células que cuidam e fazem as células reprodutivas virarem a vida. As espermatogônias, que são as células que se tornam esperma, e as células de Sertoli, que fornecem nutrição e cuidado para as espermatogônias nos testículos, para que assim se tornem espermas, e um dia encontre um óvulo e uma nova vida se forme. Ao ver isso, nossa célula fica feliz por saber que está responsável por algo que é muito importante, algo que trará uma vida. E assim, nossa célula se despede e agradece a célula branca e suas amigas, e fica determinado a fazer o seu trabalho. Mas, antes, nossa célula branca fala que se lembra daquela pergunta que nossa célula vermelha fez naquele dia. De que se vale a pena arriscarmos nossas vidas por nosso trabalho. E ela diz que não é tão ruim assim. Não é ruim fazer isso se for para proteger uma nova vida. E isso é o que ela pensa. E é claro, há muito mais do que isso, né? E nossa célula vermelha, ao ver isso, agora sim, nossa célula vermelha fica ainda mais determinado. Irá certificar-se de fazer, não, irá fazer todo o possível para que essa missão seja um sucesso. E assim, nossa célula começa o processo de descascar mandioca, para que assim uma nova vida seja feita. E com isso, começa. Todas as células e nossa célula vermelha começa o processo de malhar o antebraço, com eles correndo até as paredes do pinto e expandindo as artérias helicinas.
para que assim funcione como uma válvula para bombear o sangue para o sabre de luz. Então eles conseguem expandir, mas ainda não acabou. Assim começa a segunda fase do plano, que é entrar nas veias do corpo cavernoso e continuar seguindo em frente. Com isso, nossa célula entra e fica mais determinada e esperançosa a conseguir fazer com que os espermatozoides consigam fazer uma vida. Mas, assim como a vida e como todo homem que chega em uma certa idade, é uma caixinha de surpresas. E acontece aquilo. Aquilo! Senhor, você não vai acreditar. A taxa de direção está caindo para 50%. Mas o que? Não pode ser. Ele está tendo estresse e cansaço. E com isso acontecendo, está fazendo as paredes ficarem mais estreitas e apertadas. Espere, se isso está acontecendo, só pode ser aquilo. Aquilo? Aquilo! Sim, aquilo. DE, ou também conhecido pelos íntimos de disfunção erétil, pelo fato do fluxo sanguíneo ser insuficiente para o jaiminho e os sinais de estímulos sexuais que não chegam até os finalmente, faz com que aconteça isso, fazendo com que as paredes enquanto as veias contraem, fazendo assim ficar fraco. E resumindo, o cara batizou o colchão, mas depois de 2 segundos ficou cansado. Tudo em menos tempo, meu Deus, ele ficou... Ai, caramba, esse cara ficou broxa. Tudo bem, isso acontece com todo mundo. Mesmo comigo, comigo não. Comigo dura 1 mês e 3 noites, tá bom? Ok? Mas voltando de volta à história, nossa célula consegue sair das entradas e vemos que todas as células estão cansadas e machucadas pelo DE. Assim, fazendo todas as células decidirem desistir e saírem de lá. Mas, mesmo com isso acontecendo, nossa célula vermelha não desiste. E é implacável e continua seguindo em frente, determinado a conseguir passar perante essa situação e esse problema. Mas, mesmo assim... E agora? O que iremos fazer agora, já que as células não conseguem mais continuar? Senhor, você não vai acreditar. Não pode ser. Mas o quê? Mas o quê? Mas o quê? Espera, eu já sei por que estamos conseguindo sair desse aperto. Só pode ser aquilo. É, aquilo. Viagra! Viagra, ou também conhecido como pílula azul, é um medicamento usado para inibir a PDE5, tornando mais fácil conseguir uma ereção e principalmente usado para tratar a DE. E é por isso que o Viagra está fazendo ser possível conseguir entrar e passar até o final. É isso, todas as células vermelhas vão conseguir. E com isso, nossa célula vermelha e todos continuam sua corrida e empurram com toda a sua força e determinação ao futuro de uma nova vida. E antes de continuar, seria justo explicar como funciona meio que o ato de soltar pipa. O músculo do esfíncter oriental se contrai, fazendo assim... E assim seja lançado pela não tão grande pressão da saída. Mas deixando essa explicação teórica de lado, nossas células vermelhas conseguem. E assim, o ato de tocar violão, esfolar o Pikachu, descascar o salame, encerar a maçaneta, esfregando a lâmpada mágica, fazendo caipirinha, produzindo parmesão, inundando o umbigo, batendo cacheta, fazendo 5 contra 1, descascando a banana, descansando a mandioca, gerando Pikachu, esfolando galho, tocando viola, lixando sarrafo, encerando o tronco, escamando visu, etc. É completo. E fazendo assim, os nossos jovens espermatozoides irem para o óvulo e criar uma nova vida. Mas, assim como a vida é uma caixinha de surpresas, nossa célula descobre da pior forma que nem toda atividade sexual é para fins reprodutivos. E assim, com tudo isso sendo dito, faz com que acabou de acontecer seja não, todo esse esforço feito seja em vão. E nossa célula, ao perceber isso, se pergunta: por quê? Por quê? Por que eles nasceram neste mundo tão cruel? Por que nós e as células de Sertoli trabalhamos tanto pra ter... Nossa, que dramático, hein? Sai logo daqui, vai. Célula branca? Espera, mas por quê? Bem, parece que essa relação sexual deixou alguns gonococos entrarem. Hã? Gono o quê? E com isso, crianças, aprendemos que bater punheta é errado. E fazer atos libidinosos irá te fazer pegar gonorreia.
Então, crianças, não botam punheta! Só botam para atos reprodutivos. E para pessoas que você ama. Mas, mesmo vendo isso acontecer, aprendemos também que a utilização do Viagra só mostra que esse corpo está desesperado. E isso não é bom. Gonococos. Gonococos são bactérias que causam a gonorreia. Elas se proliferam em um ritmo alucinante e principalmente têm um período de incubação curto de 2 a 9 dias. Resumindo, com a presença dessas bactérias e também com essa proliferação alarmante, está fazendo com que os glóbulos brancos não consigam combater ou se defender contra os gonococos. Assim, fazendo com que a nossa célula vermelha e nossas células vermelhas tenham que sair de lá e ir para uma área segura. Com isso, começa uma cruzada, não, uma batalha feroz entre as células brancas versus os gonococos, que definirá a segurança desse corpo. Mas, enquanto isso acontece, nossa célula vermelha vê o que está acontecendo dentro do nosso corpo. Vê o quanto as células estão com medo e principalmente falta de confiança perante essa crise, a qual as células brancas estão lutando com a sua vida. E mesmo com toda essa negatividade, nossa célula vermelha não se abala e tem fé que as células brancas vão conseguir resolver isso. De volta às células brancas, vemos o quanto elas estão sofrendo e se esforçando e dando tudo de si, lutando, perdendo alguns colegas e tentando seguir em frente, mesmo que alguns não consigam ou não podem mais continuar, e mesmo sabendo que é uma missão suicida e que elas não têm chance, elas continuam. E eita caralho, isso aqui virou hentai por acaso? Que porra tá acontecendo aqui, caramba? Os gonococos têm uma parede celular que é uma estrutura semelhante a uma armadura das células de plantas e bactérias, sendo isso algo que é resistente e que se regenera rapidamente. Resumindo, as células brancas estão perdendo porque eles estão se multiplicando rapidamente e principalmente se regenerando e tendo uma resistência muito mais forte. Então é por isso que as células brancas não estão conseguindo vencer. É isso mesmo, vocês perderam. E viraram uma pilha de pus nojenta. Mas que solidão. Mas que droga. Não tem nada que possa ser feito. Esse vídeo vai ser desmonetizado. Droga! Droga! Não é nojento! Célula vermelha? Não é nojento. Não é nojento! O pus é a prova que os glóbulos brancos lutaram até a morte. E que mesmo quando os outros as temeram e as criticaram, elas nunca reclamaram. Elas continuam lutando por esse corpo, por nós. Então, e repito de novo, o pus é a prova que elas lutaram. E isso não é nojento! Célula vermelha. Célula vermelha. Mano, você mudou muito, é sério, você parece mais confiante, sabe? É como se você mudasse completamente quando se trata da glóbulo branco. É mesmo, é que esse é o nosso trabalho. E que se o trabalho das células brancas é lutar contra as bactérias, então o nosso trabalho é entregar oxigênio. E não importa a situação, temos que cumprir o nosso dever. Eu sou o glóbulo vermelho e meu trabalho é entregar oxigênio. E assim como os glóbulos brancos, eu arrisco a minha vida para entregar oxigênio. É isso aí, célula vermelha! Mostra quem tem carteira de trabalho nas veias! É isso aí, caralho! Mas espera, ele é um glóbulo vermelho, ele não vai conseguir lutar e muito menos vencer! Merda, e agora? Só pra sair dessa situação seria necessário um milagre! Merda, mas que droga! Droga! Não pode ser! É isso! Como eu não pude pensar nisso? É o antibiótico da penicilina! Penicilina! A penicilina é o primeiro antibiótico do mundo, tendo como principal atuação inibir a síntese da parede celular bacteriana. Resumindo, o canhão lá, grande lá, é para quebrar as defesas das bactérias, e não só sendo afetado as paredes das células bacterianas, como também não afetando as células humanas. E é isso aí! É isso que eu chamo de milagre.
do roteiro. Mas voltando, com isso, nossas células brancas conseguem fazer seu contra-ataque contra os gonococos, enquanto nossa célula vermelha entrega oxigênio. E assim, nossas células vencem. E é declarado que a gonorreia foi completamente curada. Mas, mesmo vencendo essa dura batalha e perdendo muitos companheiros hoje, ainda assim, o trabalho não para. E muito menos será algum dia recompensador. E com isso, crianças, aprendemos que devemos tomar cuidado com quem fazemos amor. Porque se não tomar cuidado, acontecerá isso de ruim dentro do seu corpo. E você não quer isso, não é, meu bebê? Após a batalha entre as células brancas contra os gonococos, nossa célula vermelha continua sua vida diária de trabalho, entregando oxigênio para as células e até conhecendo lugares novos como o folículo capilar. Folículo capilar é o tecido onde se encontra a raiz do cabelo e onde ele é desenvolvido. E não só isso, como também somos apresentados às células que trabalham nesse local, como as células de matriz capilar e células de pigmento. Células de matriz capilar e células de pigmento. As células de matriz capilar são células que se dividem para produzir cabelo, enquanto as células de pigmento, ou também conhecido como melanina, são as que produzem pigmento que determina a cor do cabelo. Nossa célula, ao ver isso, fica impressionada por saber que há todo tipo de trabalho nesse mundo, e assim continua sua rotina. E até reencontra sua célula branca de novo. E ao se encontrarem, a célula branca agradece e diz que aquelas palavras a salvaram naquele momento. E a célula vermelha fica toda boba e antecipando. Mas voltando, não só tendo esse reencontro, como também somos apresentados à nova linha de defesa, já que as células brancas, mesmo tendo ganhado, ainda assim sofreram muitas baixas. Com isso, o QG das células chama a elite para cuidar do assunto. E essa elite é as células T citotóxicas. Células T citotóxicas. Células T citotóxicas são as células assassinas profissionais que destroem substâncias estranhas, como vírus e células cancerígenas, e sendo principalmente ordenadas e encaminhadas ao combate pela célula T colaboradora. Resumindo, eles são a célula branca masculina que tomaram o suco. Fake Nerd! Com a célula T fazendo o trabalho das células brancas, faz com que nossa célula vermelha ache meio estranho. Mas, mesmo com essa diferença, aceita isso. O tempo passa e a nossa célula vai de novo para o folículo capilar, junto de seu amigo. E ao chegarem, veem que o folículo capilar está pegando fogo. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Nossas células, ao ver isso, veem que a célula matriz capilar está sendo atacada e elas pedem ajuda para a célula T, mas a célula T ataca a célula da matriz caída no chão e nossa célula, ao ver isso, não entende o porquê disso tudo. E tudo o que ouvimos é a resposta da célula T. É que ele está fazendo o trabalho dele, de eliminar as substâncias estranhas para proteger esse mundo dos inimigos. Alopecia areata. Alopecia areata acontece quando as defesas do corpo, como a célula T, atacam por engano os autoantígenos do folículo capilar, sendo em si uma doença autoimune causada pelo estresse psicológico. Resumindo, as células T estão loucas porque estão confundindo as células da matriz capilar com o vírus só porque estão se multiplicando. Mas, mesmo com essa confusão sendo o motivo, ainda assim não faz sentido. Por que as células T não estão reconhecendo as células da matriz capilar, que são as suas aliadas? Porque eles só conseguem enxergar sua própria função. Já deveria ser a hora de eles reconhecerem isso. Por quê? Tá porra! Tá saindo da jaula o monstro, porra! Mas o que? Elas estão ficando mais fortes do nada. Citocina. Citocina é uma substância usada para estimular ou inibir as ações das células imunológicas e que geralmente é ativada pelas células T colaboradoras, fazendo assim as células T citotóxicas ficarem estimuladas. Bem, de qualquer forma, voltando para o que está acontecendo, mesmo perante isso tudo acontecendo, mesmo nessa total desgraça, nossa célula vermelha não se desespera e continua entregando oxigênio, mesmo estando nessa situação. E mesmo quando o seu amigo dizendo que não vale a pena e que ele deveria fugir em uma situação dessa,
ele diz que não pode fugir, senão todo o cabelo vai cair. E com isso, nossa célula vermelha, junto de seus colegas, continua entregando oxigênio, mesmo perante essa situação, lutando para pelo menos proteger um folículo capilar da inevitável extinção capilar. Mas, ainda do nada, quando pensávamos que tudo iria piorar, somos salvos pelos esteroides. Esteroides? Esteroides. Esteroides é um medicamento anti-inflamatório de efeitos imunossupressores poderosos, sendo altamente eficaz para suprimir reações alérgicas. E pelo que vemos nessa situação da alopecia areata, eles estão suprimindo as células T, enquanto recebem citocinas. Resumindo tudo isso, fazendo com que assim as células T sejam paradas para que assim não continue o processo de alopecia areata. E com todas essas explicações que eu dei, acontece isso. As células T são paradas, e nossa célula vermelha, ao ver isso, descobre por que as células T estavam fora de controle. Foi porque elas trabalharam muito, mais do que deveriam, mais do que o suficiente, para proteger este corpo. E ficaram trabalhando sem parar e sem descansar em nenhum momento. E ao perceber isso, termino dizendo que está tudo bem em parar de trabalhar, e que ninguém irá e vai culpá-los por parar agora. E ao ver isso, nossa célula T chora e se ajoelha no chão, se emocionando porque ouviu essas palavras, e finalmente descansando então. E assim, ao fazer esse ato de bondade, nossa célula vermelha consegue reparar no que pensava e achava, de que se desse tudo de si e trabalhasse feito um louco, talvez a situação iria melhorar. Mas, ao ver a que ponto chegou essa ideia, começa a se perguntar: será que isso será possível mesmo? Vai saber, né? E com isso, crianças, aprendemos que às vezes devemos parar e saber quando respirar no nosso trabalho. Porque quando não respiramos, ficamos loucos e estressados, até um ponto onde não conseguimos mais sermos nós mesmos e nem mais reconhecer os limites dos nossos atos. Então, crianças, respirem, acalmem-se e não deixem o estresse te tomar. Pare. Apenas pare. Por favor, pare. Isso precisa parar. Tá bom? Bem, mas deixando isso pra lá, vamos esquecer essa negatividade e ser positivo. Pelo menos só tivemos problemas de cabelo. Que bom que não foi algo pior ainda, né? Mais um dia de trabalho começa, com nossa célula vermelha e seu amigo entregando oxigênio como sempre. Mas, assim como todo ambiente de trabalho, acontece um pequeno acidente causado pelo acúmulo de resíduos por conta da desidratação, fazendo assim com que as nossas duas células se sujem e tenham que ir para os rins para poder se limpar. E ao chegarem lá, são limpos pelas glomérulos. Glomérulo são responsáveis por filtrar o sangue. E eu até esqueci de falar dos rins. Rins. Os rins são responsáveis por filtrar o sangue, e tendo também como um processo de filtração da urina, e sendo principalmente compostos por aproximadamente 1 milhão de nêfrons, que são compostos também por túbulos renais que são ligados aos glomérulos. E ao chegarem lá, nossa célula vermelha se limpa e agradece aos glomérulos por fazerem muito por ele, por ficarem 24 horas por 365 dias do ano se matando para filtrar o sangue. E é graças a isso que ele pode entregar oxigênio em limpas condições. Mas, mesmo ouvindo isso, mesmo sendo criticada pelas outras células vermelhas, a glomérulo sente que é questão de tempo até algo ruim acontecer. E avisa para nossa célula que é melhor ele tomar cuidado quando passar perto do uréter. Nossa célula e seu amigo voltam de volta pro trabalho. E ao ver aquele aviso, pensa que é melhor não ficar dando muito trabalho, mas o que barulheira é essa, caramba? Pedra no rim. Quando o ácido oxálico e o cálcio dos resíduos filtrados pelos rins se cristalizam na urina, faz com que crie pedras maiores de 1 centímetro,
que ao serem feitas, dificultam ou dificilmente conseguem passar naturalmente pela urina. E resumindo tudo que eu disse, o cara tá com uma puta pedra no rim. Ao verem isso acontecendo, nossas células correm pela pedra do rim, que começa a se mover, enquanto suga outras células vermelhas e rasga e causa um sangramento no uréter. Nossas células correm e por pouco não viram um mijo de sangue. E ao conseguir sobreviver, nossa célula não pode deixar essa pedra aqui atrapalhar esse caminho e tenta tirar ela. E mesmo quando seu amigo duvida e diz que é impossível tirar ela, tenta também ajudar. E quando pensávamos que nossas células não iriam conseguir tirar, chega algo que pode ajudar nessa situação. Entrando pelo uréter, passando pela bexiga, abrindo a válvula de retenção e entrando no uréter e chegando assim na pedra no rim. E essa coisa é esse nome aqui que tá escrito, tá? Que é o procedimento de botar um aparelho de endoscópio na uretra e que tem um método cirúrgico de destruir a pedra no rim com laser. Resumindo, enfiar um cano pequeno, pisca-pisca, na cabeça do pau do cara. Do seu pau. E eu sei, você deve estar imaginando isso, né? A cena, né? Você tá imaginando, né? Seu safado, falando assim: ai, meu Deus! Ah! Que dor! Que dor! Mas não se preocupe, eles botam anestesia. Mas de qualquer forma, voltando, nossa célula reencontra de novo, e eu não esperava por essa, não. Uau, eu não esperava, uau! Bravo! Nossa célula branca e suas amigas para ir para um lugar seguro. Porque se elas estão aqui, é porque com certeza algo de bom não é. E ao começarem a ir, descobrimos que os germes estão usando o tubo do endoscópio para entrar no corpo e irem para os rins, onde fica os glomérulos, causando assim uma pielonefrite aguda. Pielonefrite aguda. Pielonefrite aguda é uma infecção da pelvis renal, onde os rins, que armazenam a urina, desencadeiam um reflexo de bactérias da urina. E se não for tratada corretamente, pode fazer com que as bactérias invadam a circulação do sangue e até causem sepse. Com isso, a nossa célula branca, junto de suas colegas, lutam contra os germes para impedir isso, enquanto nossa célula vermelha, determinada, tenta chegar até o rim e tenta avisar que os germes estão vindo, porque mesmo que ele não saiba lutar, ele quer tentar ajudar. Ao chegarem lá, nossa célula tenta avisar sobre isso, e tenta dizer que agora não é hora de se esforçar muito, e não é mais hora de ficar caladas. Mas a velha grumelo diz que ele já falou demais, e passou dos limites, e sabe muito bem como fazer o próprio trabalho, e pede por favor para ele não se meter e atrapalhar nisso. Mas, mesmo nossa célula ouvindo isso, a jovem grumelo aparece e fala o que sente. Fala o que está entalado na sua estrutura. Fala que sabe que a velha está fazendo isso porque se importa. Sabe o porquê ela está sendo rígida e ensinando tudo isso. Porque ela se importa de verdade. E principalmente agradece ela por isso. E não reclama ou se lamenta por ela ser assim. Mas mesmo assim, há momentos em que ela quer chorar. A célula branca chega e mata a célula. Mas é tarde demais. A velha, em seus últimos momentos, pede perdão por ser rígida. E fica feliz por saber que teve a chance de se redimir, assim como todas elas. E fala que elas precisam voltar a trabalhar. Fala isso porque elas são importantes. Porque elas são as células renais. Porque sem elas, esse lugar, não, esse corpo vai parar de funcionar. Vai morrer. Senhora, não, por favor, não, por quê? Não, por quê? Não. Peraí, você quer falar alguma coisa? Você quer dizer alguma coisa? Pode falar, fala, pode vir. Eu vou ouvir, por favor, fale. Continue a trabalhar e cala a boca, porra. Velha! Por quê? Por quê? Já esperei.
Enquanto isso, com nossas células brancas, nossas células estão tendo dificuldade, já que mesmo lutando e vencendo, os germes não param de vir e menos glóbulos brancos começam a ficar. E quando pensávamos que não daria como sair dessa situação, acontece de novo o milagre do roteiro. E esse milagre é chamado de medicamento antibacteriano, vulgo antibióticos, que é uma classe da nova quinolona dos medicamentos que age com bactericidas ao inibir a atividade da DNA girase, e sendo eficaz contra infecções repertoriais, intestinais e urinais. E assim com isso, nossas células brancas conseguem a vitória. Mas, mesmo vencendo, ainda assim tivemos nossas perdas. E mesmo com essas perdas, ainda com isso, o trabalho ainda continua. E que, às vezes, mesmo com essa tristeza, devemos nos permitir chorar. E mesmo que apenas por um segundo. E com isso, crianças, aprendemos que devemos nos cuidar e saber não exagerar na comida e beber bastante água, para que assim não ficamos com uma puta pedra no rim, seu filho da puta, e para de comer porcaria! Para! E às vezes fala tudo o que sente de verdade, sem se lamentar ou ficar calado, ou o que tá dentro de você. E que, mesmo vencendo por um triz, ainda assim, alguma hora, não vamos ter muita sorte. E falando em sorte, parece que o amigo da nossa célula vermelha não tem tanta sorte assim. Mais um dia de trabalho começa para a nossa célula Digo. Do nosso amigo de nossa célula vermelha começa. E já começando fazendo desgraça. Fazendo sem querer uma célula ficar velha. E não conseguiu nem mesmo se destacar na premiação de melhores novatos. E inclusive, para quem não sabe, a célula que ganhou foi a nossa célula vermelha. É os novatos. E se sentindo merda por ser amigo dele, ao ver isso, nossa célula amiga da nossa célula vermelha fica se lamentando por não ser uma célula impressionante como seu amigo. E quando do nada, as células veteranas chegam e chamam ele pra ficar chapadão, tudo porque eles acham que ele é um perdedor igual a eles, nossa célula amiga da nossa célula vermelha se recusa, porque ele fez ProEd. É isso aí, eu fiz ProEd e eu não irei usar droga. Antes de nossa célula amiga da nossa célula vermelha ficar assim, ele estava indo junto com nossa célula vermelha de novo ao folículo capilar para entregar oxigênio na glândula sebácea. E ao chegarem lá, veem que a situação piorou desde aquele dia, chegando a um ponto que não cresce mais cabelo lá. Mas, mesmo com isso, o trabalho continua e nossas células vão entregando oxigênio para a glândula sebácea. Claro que tendo alguns infortúnios de gás ERO. ERO é sigla para espécie reativa de oxigênio. É um termo genético para o oxigênio que vira componentes químicos altamente reativos. Por ser muito oxidante, pode causar envelhecimento celular e impedindo as células vermelhas de entregar oxigênio. Mas, mesmo com isso, conseguem chegar lá. E ao chegar lá, conhece a célula da glândula sebácea. Célula da glândula sebácea. Célula da glândula sebácea é uma célula que se divide dentro da glândula sebácea e através do polo de armazenamento e sebo faz com que assim possa manter a hidratação e proteção ao corpo. E ao conhecer essa célula, fazem um trabalho e recebem acolhimento e agradecimento da célula da glândula. Mas, mesmo com esse momento de acolhimento e agradecimento, acontece dois infortúnios. Um que precisava acontecer e outro que foi sem querer. O primeiro, que já era hora da célula da glândula sebácea se aposentar e ir para um lugar melhor. Apesar de não parecer, quando uma glândula sebácea morre, a gordura acumulada e armazenada dentro dela se rompe, fazendo assim vazar pela pele, através dos poros, fazendo assim ela morrer. E o outro infortúnio é que mesmo nossa célula amiga da nossa célula vermelha fazendo seu trabalho, ainda assim, o gás ERO chegou e causou uma explosão de caatinga e cheiro da idade, fazendo assim nossa célula amiga de nossa célula vermelha se sentir culpado e logo depois se afastar do seu amigo, por sentir que a culpa de tudo que está acontecendo é dele
e que um funcionário modelo como seu amigo não deveria ser amigo dele, faz com que, assim, nossa célula amiga de nossa célula vermelha se vá e siga um caminho ruim e pior. Das drogas. Drogas essas chamadas de energéticos. Que nojo. É hoje que eu dijamento, dobramento, reabramento e culto dobrameta. Ai! Alguém me segura hoje que eu tô louco! Também tô, meu nobre! Com isso, moleque, ele fica elétrico e começa a fazer mais e mais funções e se torna melhor do que o nosso novato. E daí começa a fazer mais e mais trabalhos e sendo melhor do que o novato. E daí o novato fica e daí o novato fica de cálculo meu nobre. Mas como? Como assim? Esse cara tá me tirando, tá tirando com todo mundo, dizendo que essa energia tem um efeito colateral. Ah, blá 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 blá. E daí, nosso cria fala que tá tudo bem, tá tudo suave. Não tem efeito colateral, não tem nenhum, tá bom? Ih, falei cedo demais. Sangramento nasal com uso excessivo de... Filho da puta, não me deixa terminar. Eu vou ser jogado para outra dimensão. Não se preocupa, eu tô aqui. Me dá sua mão. Não dá, eu não consigo mais. Não tenho mais força. Com o uso exagerado e vício em cafeína, faz com que a falta de cafeína provoque dor de cabeça, indisposição e outros sintomas de abstinência. Resumindo, o moleque tá indisponível. Com isso acontecendo, nossa célula amiga de nossa célula vermelha não consegue sair dessa situação e implora por cafeína e ajuda. Mas nossa célula vermelha se recusa e diz que não é hora para se preocupar com isso. Assim, a intensidade do sangramento nasal continua e nossa célula amiga de nossa célula vermelha começa a ser mais e mais puxada pela pressão. E mesmo quando todos diziam que nossa célula vermelha deveria desistir de seu amigo, e também seu amigo dizendo que é um fracasso e não pode mais ser salvo e que não merece mais viver, nossa célula não desiste. Não desiste de seu amigo e diz tudo que sente. Diz que ele merece viver. Diz que todas as células merecem viver. Todas as células merecem viver. Escuta, eu só me virava por sua causa. Eu só me esforçava por sua causa. Porque você estava lá. E em vários momentos em que eu não sabia o que fazer, eu só conseguia ficar e agir porque eu tinha você. Um glóbulo vermelho não consegue fazer muita coisa sozinho. E é por isso que eu preciso de você. Porque você é o meu amigo. É o meu melhor amigo. Um amigo valioso. Ah, mas que merda. Não dá pra acreditar que esse discursinho que você me ajudou. Ah, porra, por sua causa. Ai, eu ainda quero viver. Ah, pega minha mão. Ah, 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 ah. Nossa, mas que gay. Com isso, nossas duas células conseguem sair de lá. E assim, um laço de amizade, de broderagem se forma. Ou melhor, fica mais forte com o tempo. Mais um dia começa e nossa célula amiga de nossa célula... a nossa célula amiga começa mais um dia exausto. E já é chamado pelos Zé Droguinhas. Mas recusa. Não porque fez por Ed. Não por estar menos exausto. Mas porque não está sozinho. Porque agora pode aguentar tudo isso junto de seu amigo. E com isso, crianças, aprendemos que seria bom ter um psicólogo em nossas vidas. E também quando estamos sem nossa cremosa. Para que assim possamos resolver todos os problemas psicológicos de inferioridade. Eu tô brincando. O que realmente aprendemos hoje é que não devemos usar drogas e exagerar no uso de certas substâncias que podem nos ajudar na nossa vida diária. E que às vezes precisamos de um amigo para poder nos segurar e meio que ser nosso apoio em momentos difíceis. Então, parem de beber muito energético e tanta porcaria e usem suco e tomem bomba. É engraçado. Pela primeira vez aconteceu um final feliz e realmente calmo no final desse anime. Tá
Tá parecendo até que esse é outro anime, hein? Ah! Falei cedo demais! O trabalho continua com a nossa célula e seu amigo já voltando pro trabalho. E nossa célula já começa humilde, enquanto entrega oxigênio, e esse é o exemplo de globo branco. Só entregando oxigênio. E assim, como acontece diariamente, nossas células recebem de novo os perigos desse corpo mal cuidado. E até já começo até a fazer uma pausinha para ir pro fígado. E cara, como eu tô sentindo falta das nossas respeitáveis e lindas hepatocitos. Como eu tô louco pra ver como ela tá... Caralho! Mas o que houve com você? E o que aconteceu com esse estabelecimento respeitoso e não ser uma representação de um bordel mais 18? Fígado gordo. Fígado gordo. Quando há acúmulo de gordura em excesso de mais de 30% no fígado, muitas vezes causado pelo alcoolismo, que impede o fígado de funcionar normalmente. E se não for bem controlado, pode causar cirrose hepática ou câncer de fígado. Com esse infortúnio acontecendo no fígado, nossas células não podem fazer nada, e nem se desintoxicar pelos hepatócitos. Então, de repente, nossas células são chamadas de volta ao trabalho, por não ter nesse momento mão de obra o suficiente. E com isso acontecendo, eles voltam ao trabalho, e dizem para sua musa se cuidar. Ao voltarem ao trabalho, nossas células vão à panturrilha, vulgo benzerros. Benzerros. Como os músculos da panturrilha bombeiam o sangue acumulado na parte inferior do tronco de volta ao coração, faz com que também seja conhecido como o segundo coração do corpo. Ao chegarem lá, nossas células têm dificuldade em continuar subindo as panturrilhas, por conta de estarem recebendo pressão das panturrilhas. E até acontecem alguns desentendimentos com aquelas células veteranas drogadas, tentando fazer nossa célula amiga ser arrastada de volta para o poço, de volta para baixo. Mas logo isso é resolvido, graças à nossa célula, que dá uma bela lapada seca e volta ao trabalho junto com seu amigo. Ao continuarem, o caminho é difícil, sujo, mas sempre no final haverá uma recompensa. Meu Deus, o que está acontecendo? Coágulo sanguíneo. Quando o sangue coagulado dentro de um vaso sanguíneo forma-se, a parede do vaso é danificada ou inflamada. Por ter essa prejudicação na circulação sanguínea, pode levar a várias doenças e até causar uma trombose venosa profunda. E falando disso, trombose venosa profunda é quando um coágulo de sangue se forma nas veias da parte inferior do tronco. Isso geralmente pode ser causado quando as pernas ficam imóveis por longos períodos de tempo, ou por um dano, ou por inflamação nas paredes dos vasos. E nossa, cara, que bom que ninguém caiu ainda. Ah, filho da puta! Com isso, a célula filha da puta desgastada, pedaço de uma menstruação cagada, empurra nossa célula vermelha. E tudo porque não consegue parar de ser uma recalcada teimosa que não aceita desaforo pra casa. Ai, que ódio! E vai embora imitando a pose do gueto junto com seu colega. E quando pensamos que seria o fim das nossas duas células vermelhas favoritas, aparece ela. E adivinha quem é? Raimundo Deonato. Não, eu tô brincando. Aparece ela, célula branca, de novo, após um episódio de falta. E salva nossas duas células vermelhas. E puta que pariu, menina, tu agora virou minha religião. Célula branca, em nome das plaquetas, dos glóbulos brancos, dos padeucitos sei lá o que, em nome de Chavalaca Tchacaracachá, amém, amém. Mas continuando, mesmo com esse momento feliz de salvação e reencontro e acompanhamento de segurança, não podemos esquecer que estamos no pior corpo humano possível. Então, acontece o inesperado que é esperado. Um coágulo de sangue é formado, fazendo com que uma bola de sangue role sem parar atrás de nossas células. Nossas células conseguem desviar. E o motivo disso acontecer é porque teve um aumento repentino na pressão arterial, fazendo com que isso acontecesse. E descobrimos pela célula branca que se aquele coágulo continuar a se mover, poderá causar um problema de ficar preso em algum órgão crucial em algum lugar do corpo.
E nossa célula vermelha, ao ver isso, não pode deixar isso acontecer. E ao irem, tentam impedir esse infortúnio de acontecer. Mas a bola de sangue não para. É implacável sobre todas as células que estão em sua frente. E quando a bola finalmente parou, ela parou no pior lugar possível. Os pulmões. Com a bola tampando. Ah, seu merda! Se fodeu, toma esta! Toma esse karma! Toma! Desculpa. Mas voltando, com a bola tampando a passagem dos pulmões, faz com que os pulmões sejam obstruídos, fazendo com que seja impossível a passagem de oxigênio pelo corpo. Com isso, todos ficam em pânico. E até mesmo a nossa célula branca não sabe mais o que fazer. E quando pensávamos que esse mundo iria acabar de vez, nossa célula vermelha acha um jeito, acha uma solução, acha uma rua de mão dupla. Com isso, nossa célula tem a ideia de tentar as artérias brônquicas para poder levar oxigênio aos pulmões. E ao ouvir isso, o amigo de nossa célula duvida disso e acha que isso não irá dar em nada. Mas nossa célula vermelha não desiste e pede ajuda para seus colegas vermelhos para poder fazer esse trajeto perigoso. Artérias brônquicas. Ao contrário das artérias pulmonares, que se especializam em trocas gasosas e que, através do qual grande quantidade do fluxo sanguíneo está, estes são os vasos estreitos que fornecem oxigênio e nutrientes para o próprio alvéolo pulmonar e também outros órgãos respiratórios por uma rota separada. E ao verem a determinação de nossa célula, aceitam fazer isso. E com isso, o trabalho começa. A trilha é apertada e perigosa, mas nossa célula vermelha, junto de seus colegas, conseguem transportar oxigênio para os pulmões e salvar o corpo. E assim, como sempre, nossa célula branca agradece nossa célula vermelha. E que mesmo exausto, nossa célula vermelha fica feliz com isso. Fica feliz com essa boa exaustão desse trabalho duro. E que, até mesmo em trabalhos diferentes, ou em funções diferentes, temos que todos nos unir e ajudar uns aos outros, para que assim mesmo perante essa situação em que estamos, ainda assim, podemos ficar felizes por ter feito um bom trabalho. E com isso, crianças, aprendemos que a união faz a força, e que devemos sempre achar um jeito de resolver as coisas e as situações, e que a sua função no trabalho também é importante. Por que caramba você tá indo pra cá, mulher? Cadê? Cadê o quê? Os glóbulos brancos. O quê? Do que você tá falando? É óbvio que elas estão... E agora fodeu. Já começamos esse capítulo com a nossa célula tendo mais e mais trabalho. Tendo que ir até os testículos, depois as coxas. Então subiu os tendões de Aquiles, descendo pro cérebro, virando pela boca, subindo, dando uma rodadinha na bexiga e dá uma meia volta nos pulmões e bem no finalzinho, bem lá no finalzinho, bem pequenininho, bem na sua encravada do pé, dá uma volta e uma rodadinha. Moleza, né? Fichinha. Certamente que sim. Mas voltando, enquanto a nossa célula vermelha ia ter uma ereção noturna com um colega de trabalho, olha só, dermatófitos, olha, mas que legal! Dermatófitos é um tipo de fungo predominante na natureza. Eles invadem o corpo através da epiderme, causando coceira e afins. E eles se desenvolvem em ambientes quentes e úmidos. E falando em ambiente quente e úmido, o que eles estão fazendo aqui? Não era pra ter glóbulos brancos pra eliminar eles? Quer saber? Deixa pra lá, vamos continuar. Nossa célula vermelha, junto de seu amigo, começa a notar que está faltando células o suficiente para trabalhar. E que até mesmo a nossa célula branca também está ficando sem células brancas para ajudar. Com isso, nossa célula branca avisa que é melhor ele e seu amigo tomarem cuidado, já que agora estamos tendo poucas células brancas e isso quer dizer que estamos tendo pouca imunidade no corpo.
Nossa célula junto de seu amigo vão até os pulmões e conhecem e descobrem novas células novatas que estão chegando agora, e isso até que é nostálgico para eles. E é isso aí, célula vermelha, agora sim, agora vai poder aloprar à vontade os novatos, falar pra eles tomar no cu e se foder, e ir pra trabalhar, seus bandos de vagabundo. Por nossa célula vermelha ser uma célula conhecida pelos novatos como um exemplo a ser seguido, nossa célula vermelha fica encarregada e ganha a tarefa de ensinar os novatos como trabalhar. E ao ensiná-los, eles vão até os músculos da panturrilha. Foi mal! Vão na área central do centro das células. Foi mal! E até esquecem de entregar um recibo que deviam ter entregado na sola do pé. Foi mal! Ah, não. Puta que pariu. Mas que novato bunda e relaxado. Não. Agora eu tô puto pra caralho. Pode xingar. Xinga ele. Alô pra eles. Bate neles. Diz que eles são os merdas. Afoga ele de porrada, caramba. E dá um beijinho na bochecha dele, tá? E quer dizer, alô pra eles. Ah, tá tudo bem, acontece. Deixa que eu cuido disso, tá? Caralho, puta que pariu! Ai, filho! Ai, caramba, esse novato tá me deixando louca! Ao nossa célula ir até a sola do pé, ele encontra o seu amigo e juntos foram entregar oxigênio. E ao entrarem lá, começa a ter um surto de dermatófitos, que ao começar, trouxe a célula branca para ajudar e salvar eles. E assim chegamos nesse momento. E o que seria esse momento? Seria pé de atleta. Pé de atleta. Pé de atleta ou dermatofitose dos pés. É uma doença infecciosa em que a epiderme é invadida pelos dermatófitos. Assim, desencadeando uma inflamação e deixando a pele dolorida e com coceira. Mas, por que será que tem tantos dermatófitos? Isso eu posso explicar. Além da imunidade baixa e o ambiente colaborando para a proliferação dos dermatófitos, ou melhor, da dermatofitose, ela é uma coisa que tem nomes diferentes. O que eu estou tentando dizer é que, dependendo da área infectada, a dermatofitose tem nomes diferentes. Tinha crural nas genitálias, tinha favoso no couro cabeludo, pé de atleta nos pés e nas mãos, e em outras áreas do corpo. Resumindo, eles são todos iguais e estão em todo lugar. Voltando, nossa célula branca junto com nossas células vermelhas estão presas na sola do pé, lutando para sobreviver contra os dermatófitos. E quando nossa célula branca parecia cansada por estar lutando sozinha contra os dermatófitos, nossa célula branca recebe reforços. Chegamos! Merda! Com isso, nossas células brancas lutam contra os fungos do pé. E quando a situação estava ficando pior, tudo por causa de estar tendo muitos deles para lutar, nossas células são salvas no último segundo pelo cloridrato de butenafina. Peraí, o quê? Cloridrato de butenafina. Ele inibe a síntese das substâncias essenciais a membranas celulares do fungo, provocando o vazamento das substâncias nas células do fungo e desinfetando-as. Com isso, nossas células brancas conseguem sobreviver. Mas, mesmo com essa vitória, nossas células voltam para o trabalho e continuam a defender o corpo, mesmo estando cansadas e tendo menos glóbulos brancos para defender. Nossa célula vermelha, ao ver isso, também decide voltar ao trabalho. Porque se os glóbulos brancos estão se matando de trabalhar, então ele também tem que dar tudo de si também. Entregando oxigênio. Entregando oxigênio. Entregando oxigênio, 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 entregando oxigênio. Ah, eu não quero trabalhar! Eu não quero trabalhar de aprendiz! Eu não quero trabalhar de aprendiz! Não! Eu não quero receber Olha, cara, eu sei que a gente tá trabalhando sem parar, e eu sei que você tá com medo, e também sei que não quer que esse corpo morra. Mas você não precisa carregar essa responsabilidade sozinho. Mas eu tenho que... Eu preciso... Escuta, cara, um único glóbulo branco não vai mudar o mundo. Você precisa descansar às vezes. Ou senão vai acabar se matando. Vem cá. Olha. O mundo ainda continua. Mesmo quando você tá vadiando. Ou parando um pouquinho. O mundo continua. Olha, nem todos podem dar tudo de si. Como nós, ou os glóbulos brancos.
Mas você precisa descansar de vez em quando para dar conta do trabalho, ok? Então, não tenta carregar esse fardo sozinho. Então quer dizer que você tá vadiando, né? Cara, você é inacreditável, hein? Diferente de você, eu não sou certinho, tá? Eu sei como passar muito bem despercebido, tá? Mas... quer saber? Eu acho que esse é o segredo para ter o equilíbrio de tudo. Então é assim que é este mundo, né? Cara, trabalhar é um saco. E como? E com isso, crianças, aprendemos hoje que devemos pedir ajuda para o seu amigo e não carregar o fardo do trabalho dos novatos sozinho. E principalmente saber dar equilíbrio na sua vida e no seu cotidiano. Porque se você não fizer isso, você vai ter um ataque de pelanca que nem ele. Um dia novo começa e o trabalho continua. Não, uma nova célula renovada continua o seu trabalho. E já começando agradecendo seu amigo. E até pedindo desculpa para ser o novato ao qual ele gritou. E assim, nossa célula vermelha começa o seu dia de trabalho sem problemas. Filha da... Nossa célula junto de seu amigo e o novato são chamados para o estômago para entregar oxigênio. E falando nisso, pra quem não se lembra, essa é a célula-chefe das células gástricas, que apareceu no primeiro episódio, e o nome dele não foi apresentado naquele momento, até agora. Então, dito isso, somos apresentados ao senhor células imogênicas. Células imogênicas. Células imogênicas são células predominantes no revestimento do estômago, e ao fazerem isso, elas secretam pepsinogênio, o precursor da pepsina. E assim, com essa apresentação, nossas células foram chamadas aqui no estômago, nesse lugar perigoso, inóspito e com altas chances de morrer de tanto trabalhar. Tudo porque uma úlcera se desenvolveu no estômago. Úlcera gástrica ocorre quando a camada de muco que protege o estômago se reduz até um ponto que não consegue neutralizar o ácido gástrico, fazendo assim, nesse momento, ser preciso muito oxigênio nesse estômago. Então, resumindo, por isso estar acontecendo, o estômago quanto as células que restauram a mucosa também precisam muito de oxigênio, porque senão, mais estresse e falta de oxigênio vai atrapalhar a digestão dessa criatura chamada corpo. Com isso, nossas células vermelhas começam a trabalhar e quase morrem com a erosão provocada pelo ácido gástrico. Mas são salvas pelas células gástricas mucoides. Células mucoides. Células que secretam um muco que protege o estômago dos danos do ácido gástrico e da pepsina. Nossas células, ao verem isso, são avisadas pelo senhor imogênica, que diz que isso é normal de acontecer aqui. E diz que principalmente com os maus hábitos do mau cuidado desse corpo, fez com que reduzisse a mucosa gástrica que protege o estômago. E ao ter visto e ouvido isso acontecer, nossa célula amiga decide desistir do trabalho e foge, por estar com medo de morrer. E o senhor, ao ver isso, não critica a célula de fazer isso, e diz que ainda há outros motivos da úlcera estar acontecendo. E o principal motivo que foi ele. Ele? H. pylori. H. pylori, ou também conhecido como Helicobacter pylori, é um germe que libera uma enzima chamada uréter, que produz anomania alcoolina ao seu redor, fazendo assim ela neutralizar o ácido gástrico e permitindo que sobreviva no estômago, e com isso danificando e causando danos à mucosa gástrica, secretando toxina vaca e sendo considerado na grande maioria das úlceras gástricas a bactéria causadora disso. As células brancas aparecem, e meu Deus, e agora? Como elas irão deter esse germe gigantesco? Isso você verá, só que não agora. De volta à nossa célula vermelha, a célula amiga volta à nossa célula vermelha e continua a trabalhar, já que se os glóbulos brancos estão lutando e dando tudo de si agora contra aquele microscópico germe,
Nossas células precisam também ajudar do seu jeito. Então, nossos 2 glóbulos vermelhos correm para entregar oxigênio, desviando perante as pedras que caíam, pulando e girando sobre o ácido do estômago que saía das paredes ou do chão, subindo os morros dos destroços que caíam sobre eles, e principalmente se ajudavam mesmo quando um estava machucado. E isso, meus senhores, isso que é amizade. Enquanto isso acontecia, nossas células brancas lutavam ferozmente contra o germe e atacavam, mas nada adiantava. E isso era inacreditável. Lutavam tanto que até causavam tremores nas suas impressionantes batalhas. Tremores? Merda! O revestimento gástrico está se destruindo! O que quer dizer que é pra correr, caramba? Corram, seus filhos da puta! Corram! Ah! Você que está vendo essa história, você deve estar se perguntando se essa situação irá ficar mais fácil ou vai mudar. E eu digo que não. Não vai mudar. Nada vai mudar se esse corpo não se cuidar. E essa situação de emergência não irá parar, mesmo que percamos muitas células queridas nesse processo. Após o evento da destruição do revestimento gástrico, o germe foi derrotado, graças à ajuda de um antibiótico chamado claritromicina. Claritromicina é um antibiótico responsável por impedir o crescimento bacteriano. E após esse medicamento conseguir matar o germe, a paz para todos voltou para o corpo. Bem, quase todos. Mas vamos deixar isso de lado, vamos manter a positividade, então. Mais um dia começa para a nossa célula vermelha. É sério? Ela não pode? Não pode mesmo? É sério? Tá, então, mais um dia começa para a nossa célula branca. Com ela fazendo sua patrulha diária e vendo e resolvendo os gordurosos problemas do corpo e as possíveis discórdias pseudo-revoltas que podem acontecer nesse corpo, sendo causadas pela privação e falta prolongada de sono, a qual o corpo está tendo. Após essa patrulha, nossa célula branca, junto de suas colegas, recebe um chamado de emergência, e são chamadas para ir para a base do dedão do pé esquerdo, onde uma bactéria desconhecida foi detectada. E ao chegarem lá, nossas células acham que é um novo pé de atleta. Mas, por todos verem essa bactéria desconhecida, não conseguem nem mesmo saber o que ela é, mesmo com a ajuda da célula T de memória, que é responsável por dar respostas imunológicas. Com isso acontecendo, nossas células brancas, junto dos macrófagos, tentam coletar dados e identificar germes. Do seu jeitinho. Mas vamos voltar para a nossa célula vermelha, porque eu não tô afim de ter esse vídeo bloqueado por direitos autorais, tá? Pode ser? Ok? Certo? Então, ninguém? Nada contra? Certo? Então, enquanto isso, com nossa célula vermelha... Célula vermelha... Cadê a célula vermelha? Nossa célula caminha. Caminha e caminha. Enquanto pensa sobre sua perda, pensa sobre sua falha, pensa sobre o que poderia ter feito, sobre o que deveria ter feito, sobre o quanto se sente culpado e patético por não ter conseguido salvar seu amigo. Nossa célula vermelha, a cada momento se sente culpado, se sente vazio, se sente cansado de todo o tempo, dar tudo de si,
E mesmo quando consegue vencer, falha e perde no processo. Cansado desse trabalho, cansado dessa rotina, cansado dessa vida. Enquanto isso, com nossas células guerreiras brancas, nossas células lutam incontavelmente e tentam descobrir o que é aquilo. Mas, mesmo tentando descobrir, o caos e a destruição reinam sem parar perante essa bactéria desconhecida. Que isso? Calma, Deus, chega, caramba, já entendi. Ok, meu Deus, se acalmem. Espera, aquilo ali é ácido úrico? Ácido úrico é um subproduto residual formado durante a quebra de purinas, dessa substância energética que é produzida no corpo, quando o alimento é consumido ou metabolizado, e sendo particularmente solúvel na corrente sanguínea das extremidades, como por exemplo os locais onde a temperatura corporal é baixa, como a parte inferior do tronco e a ponta dos dedos, e sendo principalmente propício ao acúmulo. Espera, um patogênio desconhecido, não precisa de ácido úrico e cabeça no redor nem perigoso, é possível ser no natural aqui é vindo de fora do corpo. Cantas, senta fogo! Senta fogo! Para, caralho! Porra, eu falei para! Eu descobri o que é! O que é que tá acontecendo? E o que é que tá acontecendo é... Gota! 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 Gota, 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 gota! Sim, gota. Gota ocorre quando o ácido úrico, que é um produto residual da corrente sanguínea, forma cristais afiados. E quando esses são atacados pelos glóbulos brancos, ocorre uma inflação causando dor intensa. E que até mesmo uma rajada de vento pode desencadear essa dor. E resumindo tudo isso que eu falei, os glóbulos brancos não estão defendendo o corpo, mas sim atacando o corpo, e isso não é bom. Não pode ser. Nós estamos abusando desse corpo. Eu não acredito. O que se importa, mesmo que ele sinta dor, esse corpo nunca ouve, ou se importa com nossos gritos. 4 olhos? Não importa o quanto trabalhemos ou nos esforcemos, é inútil. Se ele não mudar, então nós temos que mudar este corpo. Ah! Seu filho da puta, abre essa caceta de olho! Seu desgraçado nojento, para de bater punheta! Enquanto fica acordando às 5 horas da manhã, para de beber, para de fumar, seu merda! Puta que pariu, por sua culpa, eu não consigo me matar direito. Por sua causa, eu não consigo dormir e nem trabalho nesse ambiente de trabalho. Ah! Caralho, não é que ele tá certo? Aí, eu tô muito puto, vai tomar no cu. Cadê as vitaminas, caramba? Cadê as vitaminas? Vai fazer exercício, para com essa nicotina. Nicotina, chega de nicotina, vai descansar. É, queremos gente iguais, isso para todas as células. Para com isso! Para com isso! Deixe pra parar! Me larga! Você não me entende! Você tá certo. Eu não entendo. Mas o que adianta isso? Não. Nada. Nada que eu possa fazer. Nada além de implorar para esse órgão e corpo me ouvir. Eu sei. Não importa o quanto trabalhemos, ou nos esforcemos, ou que ao menos esse corpo mude, este ambiente de código preto nunca vai mudar. É por isso que estamos todos aqui sofrendo. E eu sei muito bem como você se sente. Eu não sei quantas vezes eu perdi as esperanças por este corpo. Ou quando eu vi e perdi células que nasceram e morreram em um ritmo alucinante nessa vida. Mas todos nós estamos todos aqui para proteger esse corpo e cumprir nossas tarefas. Então, o que precisamos fazer é o que aqueles que ficaram antes de nós não fizeram.
é manter esse esforço que os nossos queridos amigos arriscaram suas vidas para nos proteger. Então, não destrua isso. Vamos cuidar desse mundo, ao qual nossos amigos colocaram suas vidas em risco para proteger. E você também. Não foi culpa sua que ele se foi. Ah, e eu já estava esquecendo. Toma, você esqueceu. Então, não tenta carregar esse fardo sozinho, tá bom? Então, não tenta carregar esse fardo sozinho. Naquele dia, as células fizeram seu clamor. Tudo porque esse corpo já estava no seu limite. Não, tudo porque esse corpo já atingiu seu limite. E mesmo quando não foi necessário, as células mais cansadas e tristes puderam chorar finalmente. A gota que assolava o caos e a discórdia se foi, graças à ajuda de um medicamento chamado colchicina. Colchicina. A colchicina inibe a polimerização de microtúbulos que ligam-se a uma proteína chamada tubulina, assim inibindo a atividade dos glóbulos brancos, levando a um efeito anti-inflamatório. A colchicina é usada para tratar gota, e com uso prolongado pode causar danos aos órgãos reprodutivos. Com isso, deve ser tomada com cautela. E assim, a ordem volta mais uma vez para o corpo. E nosso glóbulo vermelho também. Com isso, mais um dia e mais um trabalho começa para nossa célula vermelha, indo e pedindo desculpa para todos, por ter faltado e entregando e sendo reconhecido por todos pelo seu trabalho. Claro que tendo seus momentos de dificuldade, como cuidar de novo do novato de novo e voltar ao local trágico onde seu melhor amigo morreu. Mas, mesmo assim, seguindo em frente e reconhecendo seu trabalho e dando mais valor sobre ele. Enquanto nossa célula junto de seu novato entregava oxigênio perto do coração, vemos o quanto o corpo está começando a ficar uma zona horrível, tenebrosa, uma merda, toda cheia de péssima infraestrutura causada pelas placas com acúmulo selante de colesterol e gordura fez com que essas coisas gordurentas bloqueassem e dificultassem a passagem de células e oxigênio. Mas, mesmo com isso, mesmo com a placa assolando as artérias coronárias, que levam sangue ao coração e que pode possivelmente impedir e obstruir a passagem ao coração, nossas células continuam seu trabalho. Parece que uma placa se rompeu, causando assim um congestionamento na via. E esse congestionamento é chamado de coágulo sanguíneo. Mas, diferente daquela vez, quando era por baixo, indo pra lá e pra cá, como uma bola de sangue sem parar, agora é por cima. Mas, mesmo com isso, nossas células ainda continuam seu trabalho. E assim, seguem pela via. Mas o quê? Bem, pelo menos a nossa célula tá do lado de fora, né? Não é? Não é? Cacete, agora fodeu, meu nobre. Com a via obstruída, o coração vai ter o pior evento de todos nesse corpo. A coisa mais horrível e possível de acontecer, que é um ataque cardíaco. Ataque cardíaco ocorre quando as artérias coronárias desenvolvem um coágulo sanguíneo, fazendo assim obstruir o fornecimento de sangue e destruir o músculo cardíaco. E quando isso acontece, os sintomas são horríveis, como dor fortes e prolongadas no peito, dificuldades para respirar, aritmia, cianose e desmaio. E caralho, que palavras difíceis de falar! Com isso acontecendo, nossas células junto de seu colega novato correm até o coração para pelo menos fazer alguma coisa sobre isso. Mas, mesmo chegando a tempo, o oxigênio do coração já acabou.
As notícias e lamentos sobre o fim desse corpo chegam, junto com os pedidos de desculpas esfarrapadas. Desculpas essas que não têm culpa ou culpados, mas sim vítimas. Vítimas que tiveram que lidar com todo esse caos do corpo. Não sozinho, mas sim junto. Junto sobre tudo. O que esse corpo teve que passar. Excesso de bebida, cigarro, aumento no colesterol, estresse, doenças hepáticas, gonococos, alopecia ereta, pedra no rim, infecção no trato urinário, ebulição pulmonar, H. pylori e gota. Tantas coisas aconteceram nesse corpo. Tantas coisas. Tantas coisas. E tudo o que restou para todos foi ter o coração na mão. Bem no final disso tudo. Com isso, o coração que já aguentou o suficiente, que estava cansado de tudo isso, dá a sua última batida. E para finalmente. Não pode ser. O coração parou. Não, você não pode morrer. Não, eu preciso terminar essa história. Anta, volta a bater. Vamos, volta, seu filho da puta. Volta. 1001, 1002, 1003, 1004. Massagem cardíaca. Massagem cardíaca, ou também conhecido como compressão torácica, é um procedimento de reanimação cardiopulmonar para levar o oxigênio ao coração quando ele parou de bater. Vamos! Com o coração parando, as células vermelhas, quando todos desistem de achar um jeito de continuar trabalhando, de continuar tentando, de continuar vivendo nessa situação. Porque, do que importa? Se esse corpo parou de funcionar, do que vale a pena continuar vivendo nesse ambiente horrível? Se esse corpo não se cuida, se esse corpo nem tenta ou sequer luta para se cuidar, do que vale a pena? Do que vale? Me responda! Do que vale? Me diga! Não adianta continuar? Não vale a pena viver? Não vale a pena lutar por esse corpo que vai morrer? Nada disso importa! Eu trabalho porque eu quero. Com essas mãos, com estes pés, com a minha vontade. Eu quero entregar oxigênio. Então, por favor, só mais uma vez, coração. Volte a bater, coração! Volte a bater! Não pode ser! Ele voltou a bater! Pelo amor de Deus, isso é um milagre! Uhul! Nossa, mas isso é um milagre mesmo! O coração voltou a bater! Aê! Que alegria! Aê, isso deve ser um milagre mesmo, né? De volta à história, com todo o coração voltando a bater, ainda assim, temos ainda o problema da via da artéria coronária perto do coração, que ainda está bloqueada. E se não for desbloqueada, as células vão começar a necrosar pela falta de oxigênio no corpo. E caramba, e agora? Como essa situação irá ser resolvida? Caralho, mas que roteirinho fraco, hein? Tratamento endovascular. Tratamento endovascular é um procedimento no qual um catéter é inserido na artéria coronária. E um balão é inflado para expandir um tubo de malha chamado stent, para que assim abra um caminho nas artérias bloqueadas. E que bom! E com isso, nossa célula vermelha e seus colegas fazem aquilo que são bons em fazer: entregar oxigênio. Partiu! Let's fucking O2! Com o oxigênio sendo entregue, a energia e as coisas começam a voltar ao normal. E ao ver tudo se resolvendo, nossa célula relembra de todos os eventos que passou. Do seu primeiro dia, dos momentos em que não importava o quanto se esforçava, o ambiente de trabalho só piorava. Das vezes em que quase morreu ou perdeu alguém. Houve vezes em que ele ficou fora de si. Houve vezes em que ele se condenou por ser tão impotente. E houve vezes em que ele até parou de tentar trabalhar. E questionou este trabalho milhares de vezes. Mas mesmo assim, ele não parou de tentar.
não parou de seguir em frente e de reconhecer e dar valor ao seu trabalho. Não parou de trabalhar. Não parou de se orgulhar. De trabalhar por esse corpo. E assim, as coisas voltam à normalidade. E o ambiente de trabalho, que só ficava mais desconfortável, desagradável e a cada momento e a cada dia horrível, fica calmo e renovado, graças ao corpo que está se cuidando. E a nossa célula vermelha fica feliz com isso e mais motivada para trabalhar. E com isso acontecendo, nossa célula vermelha fica mais feliz com isso. E ao reencontrar nossa célula branca, nosso casal de células conversam sobre tudo e ficam felizes de como essa situação do corpo está melhor por ter mudado. E nossa célula branca fala até que a nossa célula vermelha mudou muito. E acha até que a nossa célula é uma célula vermelha experiente. E ao ver isso, nossa célula vermelha se sente envergonhada, mas feliz por ser reconhecido pela célula branca. E diz que sempre quis ser como ela. E ao ver isso, nossa célula branca, que é branca, começa a ficar vermelha por essas palavras de respeito e elogio. E nossa célula vermelha, ao ver a reação da célula branca, tenta se justificar por se expressar mal, sabe? E ai, vai dar namoro, ai! Mas a nossa célula não consegue se explicar direito no final. Tudo porque tem que voltar ao trabalho. E assim, o trabalho continua. E assim como eu e você vimos, este é o corpo. Este é o corpo em que suas células trabalham incontavelmente para seu bem-estar e vigor. E que, todos os dias, células fazem sua parte. E que mesmo que pareça mínima ou insignificante, essas funções de cada célula são importantes para esse corpo. E graças a isso, e graças a esse esforço também, seu corpo consegue sobreviver e viver bem plenamente. Hataraku Saibobreak, para mim, é o melhor exemplo e demonstração de como cuidar bem do seu corpo. De como, para mim, deveria ter sido o Hataraku Saibo, sabe? Aquele que foi apresentado, que é fofinho e educativo, que eu vou chamar de Hataraku clássico, sabe? Clássico. Que conseguiu ser bom, ser um bom anime na sua primeira temporada e até chamou a atenção das pessoas, com todo mundo falando minha nossa senhora, um anime sobre protozoários pequenos, versão animadas, uau, meu Deus, uma célula branca, uma célula vermelha, sabe? Uma coisa que ficou interessante, incrível e muito bem apresentada, mas que com o passar da sua segunda temporada ficou chato e menos interessante e muito repetitiva e maçante. E eu não tô querendo dizer que o clássico é ruim e um lixo e ele não é bom. Não, ele é muito bem apresentado. Mas como eu e possivelmente você vimos na segunda temporada, fica cansativo e chato, porque é a mesma coisa da primeira temporada, se repetindo como se fosse um episódio de Pokémon da semana, sabe? Tendo uma apresentação dos personagens, e aí depois uma causa que acontece, e essa causa traz um dano ao corpo, e daí a causa é resolvida com uma facilidade graças à ajuda do roteiro. E quando isso acontece, faz com que algumas pessoas que não estão ligando para isso, ou não estão prestando atenção, não seja chato, mas para mim é chato. E quando somos apresentados a esse spin-off, mostrando esse lado cinza, ou melhor, dizendo esse lado preto, faz com que seja um bom contraste com o Hataraku Saibo clássico, que é esse lado branco, sabe? Esse lado bonitinho, fofinho. E quanto ao Hataraku Saibobreak é esse lado horrível e que demonstra, como eu falei, demonstra como cuidar bem do seu corpo. Que pra você que tá ouvindo isso deve estar dizendo, mas como assim, cara? Isso não faz sentido. Hataraku Saibobreak só demonstrou o lado ruim de como não cuidar do seu corpo. E cara, eu só digo que é isso que devia ter sido, sabe? Devia ter sido isso, mostrar esse lado real, sabe?
mostrar esse lado ruim, esse lado distorcido, que pra mim é incrível e interessante o quanto o criador consegue ser criativo e mostrar as infinitas possibilidades de como seu corpo pode se ferrar e depois mostrar as maneiras de como pode se resolver a situação e não de uma maneira fácil com o roteiro. Claro que sim, teve momentos no anime que sim, foi com certeza a ajuda do roteiro, mas conseguir mostrar esse lado real, sabe? Mostrar esse lado distorcido, mostrar o que realmente pode acontecer com o seu corpo e não só ser uma coisa educativa, mas também ser uma coisa que pode realmente acontecer com você, comigo ou com qualquer um. E que mesmo sendo resolvido, ainda assim fica lacunas e não sendo, como eu falei, igual a mesmice do clássico, sabe? E tendo críticas sociais, trabalhistas, e até demonstrando o quanto o seu trabalho pode ser cansativo, mas ao mesmo tempo importante, e que vai ter pessoas que vão ser desgraçadas com você, e pessoas também que vão te ajudar, e que às vezes todo o trabalho sempre no final disso tudo vai ser uma merda no final e cansativo, e que mesmo tu tentando ter um trabalho bom, ou um trabalho que não tá uma merda, ele pode ficar uma merda, porque as pessoas vão cagar pra tudo. Aí você vai tentar resolver tudo, mas não dá, porque só tá você resolvendo tudo sozinho. Mas isso, como eu falei, é uma situação de merda, mas é uma coisa que demonstra, sabe? É um anime que consegue demonstrar isso, mostrar que mesmo o trabalho sendo uma merda, pode ter chance de melhorar. Ou, nos melhores do caso, piorar pra caramba. Mas voltando, é um anime interessante. É um anime interessante que eu recomendo você ver. E tem personagens muito interessantes e um protagonista que com o tempo consegue evoluir e fica legal durante os episódios. E às vezes tem um ataque de pelanca, mas volta ao normal. Como eu disse, ele evolui, sabe? Ele começa a aprender com seus erros e começa a dar valor para essas coisas. Começa a dar valor pelo corpo. E que eu vou te falar, mas que corpo de bosta, que tô começando a me perguntar até agora de quem é a pessoa que tá com esse corpo. E principalmente, mais uma pergunta que ainda entra na minha cabeça. Será que esse corpo é de um gordo de um hentai? Bem, nunca saberemos. Na real dá pra saber, porque já que tem uma célula branca, que é uma puta demonstração de gostosa pra caralho, né? Não dá pra duvidar que com certeza isso deve ser um hentai. Mas voltando... E falando isso também, a célula branca, mesmo ela ficando quase às vezes apagada e sendo uma cópia da célula branca de Hataraku clássico, que pra falar a verdade, todos os personagens desse anime são uma cópia distorcida do Hataraku clássico, faz com que seja interessante, eu diria até que legal, sabe? E até mesmo personagens que não deveriam ser importantes ou interessantes tiveram ser interessantes. Cara, o amigo do protagonista teve um episódio interessante, cara. Muito interessante, sabe? Sobre o quanto a gente pode se sentir inferior aos outros e que às vezes a gente precisa de ajuda, sabe? E não ter vergonha se não é bom, sabe? Você pode dar seu melhor, você pode às vezes cometer erros. E quer saber, mesmo se você não for o melhor de todos, tá tudo bem. Você vai alguma hora ser melhor, ou sei lá, você não é ruim, você não é inútil, você é importante. Você não é uma pessoa que não vale a pena ser levada a sério, não merece um prêmio pelo seu esforço. Você vai ser importante. E resumindo, veja Hataraku Sabo Black. Sabe, veja esse lado ruim do corpo, mais realista. Veja esse lado ao qual eu recomendo ver, que faça com que esse anime dê os pontos podres e várias questões de ideias ideológicas e social e essencial de limites do linear do seu corpo e te faça perceber que deve se cuidar. E é sério, eu recomendo que veja esse anime. Veja, tá? Mas se você não quiser, tá tudo bem. Pode ver o clássico também, tá? Não precisa ver isso aqui não. Você pode ver uma coisa educativa e family friend lá, tá? Pode ver o clássico. E com isso, senhoras e senhores, acabamos Hataraku Sabo Black. Bem, era o que eu pensava, porque por mais que Nossa Senhora Vermelha tenha conseguido sair de uma situação pior do seu ambiente de trabalho, agora terá que enfrentar uma situação ainda mais pior ainda em outro local de trabalho. Ou melhor, em outro corpo. Então com isso, eu termino dizendo as minhas palavras finais. Que você tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. E não se esqueça que é melhor você cuidar bem do seu corpo. Porque senão, coisas piores ou ainda mais piores irão acontecer contigo. E você não quer isso, não é?
Você não quer isso, né?